Boa noite, pessoal, tudo bom? Estou organizando aqui. Olá, boa noite. Noite. Tudo bom, doutor Kleber? Tudo ótimo. Tudo Então, certo? Seja beleza. bem-vindo, então. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, tá, Paloma? A gente sabe Imagina. que a fissura lá palatina é um tema pouco abordado e discutido. Geralmente, isso faz com que gere dúvidas, né, no meio dos pacientes, o que é natural, e no meio até dos profissionais de saúde. Então, que a gente conversou que a gente está aqui para tentar, na medida do possível, tirar as dúvidas e fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Com certeza. E a princípio, na verdade, a ideia começou por ti. Eu agradeço o convite, né? A gente começou a fazer, e aí eu pensei, por que não convidar todos os profissionais que estão envolvidos, então, com a área de fissura, de cada área para a gente poder conversar e bater um papo aqui, né, com o pessoal que nos segue. Então, para quem não me conhece, eu sou Paloma, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com fissura na Fundef e já faz 10 anos. E o Dr. Kleber, cirurgião crânio maxilofacial. Conta um pouquinho da tua formação. A minha formação, eu sou otorrino e para mim atuar na área de fissura, que me permite atuar, fiz uma subespecialidade, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. Contar um pouco da minha trajetória, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Vim aqui para Lajeado, já estou aqui há 13 anos, para aprender fissura lá palatina, aqui na Fundef, que é o nosso serviço, né? E aqui fiquei, estou aqui aos 13 anos, tenho 13 anos de experiência com fissura, como eu falei. A Fundef, falar um pouco do nosso serviço, no Rio Grande do Sul é o serviço de referência, aqui é onde onde faz mais casos, a gente é o maior serviço, tanto em termos de quantidade de pacientes, quanto em qualidade. Modéstia à parte, a gente tem hoje um corpo de profissionais capacitados, isso nos gera muita alegria e orgulho. Falar um pouco também, há 2 anos eu estou desenvolvendo um trabalho com muito orgulho lá na minha cidade, na Natal. Então a gente almeja formar um núcleo de fissurados lá. Brevemente, provavelmente, aí nós vamos ter alguma coisa. Estamos trabalhando para montar uma coisa completa com um padrão e selo de qualidade da Fundef. Que coisa boa também poder ajudar o pessoal lá. Então, o pessoal deve ter bastante pessoal de lá também. Sejam bem-vindos também, pessoal da Fundef que está entrando agora também. E então, a Mariane também, do Smile Train também, a nossa parceira aí da Fundef. Esse Então, é a vamos Mariane. lá. São nossos parceiros aqui em Lajeado e em Natal também. A Smart Train sempre juntos do paciente com fissura, né? Com certeza. E então vamos lá, vamos começar, né? A gente tem mais ou menos algumas perguntas que eu quero fazer para o Dr. Kleber. O Dr. Kleber também vai fazer algumas perguntas para mim. E a gente vai fazer então uma interação aí, tá? Então vamos começar. Dr. Kleber, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é fissura. O que é fissura e, e assim a incidência, né? Quanto a quantidade de crianças que nascem. Podia falar um pouquinho para nós? A fissura, ela, por definição, a descontinuidade que a gente chama, né? Na anatomia do lábio ou do palato, ela é a malformação congênita, ou seja, aquela que já aparece ao nascimento, mais frequente na face. A sua importância, ela reverte-se porque ela deixa sequelas, tanto estéticas quanto funcionais, nos pacientes. Quando a gente fala de estética, a gente fala tanto na cicatriz, no lábio, normalmente, quanto na fala, para se comunicar. E
funcionais, imagina que ela interfere numa série de funções vitais, respiração, audição, mastigação, deglutição. Então, como que é a origem? Eu acho importante a gente já esclarecer isso. A origem da fissura, ela se dá da quarta à 12ª semana de formação do embrião. Então, nesse período de gestação, é um período crítico, onde se a gestante for exposta aos fatores e tiver o gene, como nós vamos falar mais na frente, ali vai então haver uma interrupção na linha de formação, ou no lábio, ou no palato, que são as estruturas que são formadas por essa época de gestação. Uhum, muito bem. E É, assim, importante é também muito frequente? Você poderia falar para nós sobre a fissura, se ela é muito frequente? dela. Hoje no Brasil, a incidência é 1 para 650 nascidos vivos. A cada Uhum, 3 minutos no mundo nasce um fissurado e ela demanda, demanda dos governantes, é um problema de saúde pública, pois demanda a necessidade de profissionais especializados nos centros de fissurados. Né? Isso, obviamente, não é uma coisa fácil de se montar, tanto que no Brasil nós somos carentes de serviços completos, no sentido completo da palavra, que eu falo, serviços com reabilitação multidisciplinar. Né? O fissurado, como nós vimos, eles têm prejuízos nas funções vitais, respiração, mastigação, fala. Então, para cada um desses setores, tem que ter um profissional habilitado, o cirurgião craniofacial, no caso, o cirurgião plástico, o pessoal da odontologia, da cirurgia bucomaxilofacial, fonoaudiologia, serviço social, psicologia, nutrição. Então, os pacientes têm que ser assistidos. Um serviço completo é aquele serviço que dá ao paciente, que oferece ao paciente todas essas especialidades. Né? uhum. Aqui nós já temos uma pergunta, eu acho que já era no assunto que eu estava querendo entrar, que é sobre a causa. Tem uma pessoa aqui perguntando se o estresse pode causar fissura, o que que pode causar, quais são as causas? Como que a fissura, 70% dos casos, a fissura se origina, ela tem uma causa multifatorial. O que é isso? Normalmente o pai ou a mãe tem o gene responsável pela formação da fissura, mas a criança só vai ter a fissura se esse gene, sobre ele, atuar algum fator etiológico. Quais são os fatores etiológicos mais frequentes que a gente cita aí? Por exemplo, diabetes gestacional, se a mãe tiver hipotireoidismo, o tabaco, a mãe que fuma tem 2 vezes mais chance de desenvolver a criança com fissura, obviamente o alcoolismo, algumas infecções, toxoplasmose, citomegalovírus, alguns medicamentos. Então a gente fala sempre que a gestante, se for tomar alguma medicação, que tome sob orientação médica, como algumas medicações, aspirina, corticoides, alguns anticonvulsivantes, como a fenitoína. Então, é uma série de aspectos. O ácido fólico, ele é tido e descrito como frequentemente causador, ou no caso a deficiência do ácido fólico, mas já foram descritas mães, né, que faziam reposição de ácido fólico e mesmo assim as crianças desenvolveram a fissura. Então, a gente pode ver que a genética tem tudo a ver no caso, associada ao fator etiológico. Ela perguntou do estresse, também há a descrição que o aumento da adrenalina pode causar a fissura. A gente, com isso, não quer dizer que o paciente que vai ter estresse, né, vai ter a fissura, mas se tiver o gene, pode ter um risco maior. Uhum. Essa questão do ácido fólico até é algo que tem se estudado bastante ultimamente, então não é garantido, né, 100% que vai realmente bloquear isso e causar e não causar alguma malformação, né? Então realmente é uma discussão que está se fazendo
ultimamente nos estudos. Verdade. Então, deixa eu ver se tem Ah, mais alguma pergunta. deixa eu. E aí, Paloma, vamos partir. Quando a criança nasce, a gente Uhum, muita dúvida das mães, por exemplo, não é pouco frequente a criança chegar ou lá em Natal, ou aqui no nosso serviço, em Lajeado, com a criança tem fissura de palato, e daqui a pouco nós vamos ver os tipos de fissura, acho importante, eu vou falar, mas a criança que tem fissura de palato chega com a sonda, na sonda. uhum, uhum. Então, isso a gente observa que o próprio pediatra, né, o próprio profissional de saúde já põe a sonda, obviamente, pelo um pouco de desconhecimento. Fala um pouco para nós sobre a Ah, alimentação da criança, do recém-nascido, com a fissura tanto de lábio quanto de palato. é uma dúvida ainda muito frequente a questão da alimentação mesmo, porque assim, a fissura, algumas vezes, para o profissional que não está ainda habilitado para trabalhar, ele realmente se assusta, acha que a criança pode aspirar o leite, pode ir para o pulmão. E nós temos estudos, e eu também, na minha prática, eu nunca vi uma criança aspirar só porque ela tem fissura. Tá? Mesmo que seja do palato, né? E geralmente é do palato que a criança tem maior dificuldade para sugar a mamadeira ou o peito. Então, a sonda, quando se coloca a sonda, realmente o que é mais indicado? Quando a gente indica a sonda, quando a gente vê que a criança tem algum outro comprometimento junto. Geralmente são crianças cardiopatas, que têm alguma alteração neurológica, crianças com síndromes. Essas crianças têm um outro problema, não é anatômico, é um problema mais neurológico, que aí sim pode causar mais dificuldade, então, para a criança. Então, esses casos a gente tem que tomar muito cuidado. Um deles é o Pierre-Robin, que vem bastante para nós, né? A sequência de Pierre-Robin. Então, é um caso que a gente tem que estar muito atentos a isso e, e Desculpa, alguns, dependendo do grau, precisa. só para esclarecer, a sequência de Pierre-Robin é quando a criança nasce, tem a fissura só no palato, e aí tem o queixinho para trás, ou a gente chama de retrognatia, e isso determina, faz com que a língua também caia um pouco para trás e a respiração então fica dificultosa e por consequência a alimentação também em desenvolvimento, né? Isso mesmo. E então esses casos são os que mais a gente precisa ficar atentos a. Então, eu sempre falo assim, eu vi que tem as alunas aqui, as minhas alunas da pós-graduação da UPF, de Passo Fundo, a gente conversou sobre isso. Então, quando existe uma criança com fissura de palato que não está conseguindo mamar bem na mamadeira ou no peito e tem uma dificuldade maior, a gente sempre tem que desconfiar. Porque muitas vezes o queixinho, ele pode estar levemente, né? Mais micrognata, mais para trás. Então, tem que estar vendo. Às vezes a respiração a gente nem percebe, né? Quando é leve. Esses são os casos que mais a gente tem maior dificuldade. Os casos mais graves. São mais fáceis de ver que tem maior respiração. Mas a gente tem que ficar atentos a esses. Quando a criança passa 1 ou 2 um mês e meio, ainda com dificuldade para mamar, isso não está bem. Uma criança com fissura, com dificuldade por muito tempo, tem alguma outra coisa, tem que ser observado se tem alguma alteração a mais. É importante salientar que as crianças eles se adaptam muito fácil, né? Mesmo com, com o lábiozinho aberto ali, com um pouco E, de e ajuda. em relação aos tipos de fissura, geralmente o lábio não causa dificuldades para mamar, tanto no peito como na mamadeira, porque a criança pode ter a pressão, né, na hora de sugar. Agora, no palato, sim, a criança tem maior dificuldade, e aí precisa, muitas vezes não vai conseguir no seio materno exclusivo, a gente orienta. Então, primeiro momento da alimentação, a gente sempre orienta que seja amamentação. Eu vi que a Carla está aqui, eu lembro da Lia, quando a gente fez a Lia no peito, né? Foi o primeiro momento da alimentação foi no peito e ela conseguiu amamentar por um tempo. Mas que precisa de um complemento. A mamadeira sempre vai precisar quando tem a fissura de palato. Então, Paloma, mas é possível. é do seu conhecimento a mulher ter mais de uma criança com fissura?
Olha, a gente fala assim, qualquer casal tem 0,1% de chance de ter uma criança com fissura. Isso é geral, tá? Se a criança nasce com fissura, automaticamente o teu próximo filho vai ter 5% de chance. Se você tem outro Uhum. filho, vai ter 10% de chance. Então, as chances, que a gente fala por proporção. Tem uma outra pergunta ali, se as fissuras são diagnosticadas somente ao nascer, as fissuras com síndrome. Ah, 30%, sim. 30% das fissuras, elas têm síndrome, ok? Então, são de origem puramente genética. Quais são as síndromes? A gente falou da Pierre-Robin, Treacher-Collins, Cruzon. Então, hoje, a fissura, sobretudo no lábio, que é mais fácil de ser diagnosticada intrauterino, né, com ecografia em 3D, a gente já diagnostica ali em torno da 12ª semana. E, normalmente, algumas síndromes podem ser diagnosticadas pela ecografia também, ali pela formação do olho, mas, normalmente, então, salientar a importância do diagnóstico da fissura ainda na gestação. Isso vai nos permitir encaminhar os pacientes, um aconselhamento psicológico. Uma coisa é a mãe já saber que a criança, né, já se preparar antes, é totalmente diferente do que um bar que você, da criança nascer com fissura e você ali te pega desprevenido. Então, além da questão psicológica, a gente poder encaminhar para um serviço onde tenha completamente as especialidades, como eu falei antes. Isso mesmo. Tá bom, Tem eu acho mais uma importante a gente pergunta. falar dos tipos de fissura. Tá. Eu vi que é porque vai muito assim, o pessoal está perguntando bem específico, né? Ah, fissura de palato tem tal alteração. Acho que é importante falar assim. é, Quer falar, doutor? Pode falar. Falar dei uma trancada no vídeo aqui, mas vou falar dos tipos, tá? Uhum. Então, a fissura no lábio, que é a mais simples, quando acomete somente o lábio, ela muito frequentemente também acomete o nariz, o nariz ele fica um pouquinho baixinho também. Então, a fissura pode acometer só o lábio e a gengiva. Se acometer a gengiva, ele pode acrescentar, pode causar alteração no crescimento facial como um todo, na dentição, na, 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 na orientação do crescimento da face. E se a fissura pegar o lábio, a gengiva e o palato, aí pode determinar acometimento na fala, se o palato não for fechado no momento correto, que é o que nós vamos falar. A fissura pode ser uni ou bilateral. Ter todas essas alterações que eu falei de um lado, mas também pode ser dos dois lados, que são as fissuras um pouco mais, digamos, a reabilitação um pouco Complexo. mais complexa. Uhum. Uhum. Isso. E em relação ali a Paty, ela pergunta, amamentação em fissura de palato mole, aquilo que eu comentei antes. Quando tem fissura no palato, é, tanto lábio e palato, pode conseguir sim, mas a gente vai precisar sempre complementar. Não vai conseguir exclusivamente, é muito difícil para a criança, ela vai fazer muito esforço, mas a gente sempre orienta que a amamentação ela vai ajudar em outros aspectos. Não, talvez não vai conseguir o volume de leite que realmente precisaria, mas o contato que a mãe tem com o bebê, o vínculo, né? Esse contato é super importante para a criança crescer. A gente sabe, como fonoaudióloga, que isso também ajuda na linguagem depois, no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da musculatura oral também. É um exercício que a criança faz, que na mamadeira não se faz. Então, um pouco a criança pode fazer sim a amamentação, mas não de forma exclusiva, tá? Deixa eu ver se já tem algumas outras perguntas. Eu tô um pouco perdida aqui já. Acho importante a gente falar sobre um pouco da cronologia do tratamento. Isso é uma das perguntas também que me fizeram. As etapas e as idades, Dr. Kleber, se você puder falar sobre isso. A correção do lábio, a gente faz em torno dos 5 a 6 meses. 6 meses é a idade ideal.
Tem mães que, não tem que corrigir antes, ou muitas vezes vê internet, né? Que tem que corrigir, tem profissionais que corrigem logo ao nascimento e tal. Hoje é mais ou menos um consenso, na maioria dos cirurgiões do mundo, da gente corrigir o lábio em torno dos 6 meses. No mesmo momento, a criança com 6 meses vai estar maiorzinha, tem mais condições de suportar uma anestesia geral, as estruturas anatômicas estão maiores, então a gente tem condições de entregar um resultado melhor. Normalmente, nesse momento, a gente já orienta o crescimento do nariz, a gente faz uma rinoplastia, que a gente chama de primária. Essa rinoplastia, a nossa intenção não é deixar um lado igual ao outro, é a gente tentar orientar o crescimento ao máximo simétrico com o outro lado, para que na idade adulta, no momento da rinoplastia definitiva, esse nariz não esteja tão diferente e a gente consiga, então, dar um resultado melhor. Então, o lábio ali em torno dos 6 meses. Nesse momento, a gente fecha o lábio, como eu falei, orienta o nariz e fecha também o palato anterior, quando a gente consegue. Isso tem muita vantagem. Eu acho que tem uma pergunta também em relação a isso, né, Paloma? Qual a vantagem de você fazer o palato anterior? Isso vai fazer com que o enxerto alveolar, lá em torno de 10 anos, mais ou menos, que é feito normalmente no nosso serviço pelo serviço de bucomaxilofacial, então vai facilitar essa enxertia no alvéolo. A gente fechando o palato anterior vai fazer com que a fissura se estreite. Então, no momento da paloplastia, que é mais ou menos lá em torno de 1 ano e meio, vai ser uma paloplastia, digamos, menos traumática, com menos cicatrizes e menos alterações no crescimento da face. Falei da paloplastia, então, o lábio em torno de 6 meses, paloplastia em torno de 1 ano e 6 meses é o ideal, tá? Qual que é a importância da paloplastia e de fazer a paloplastia na idade correta? Se a gente deixa para fazer mais tarde, a criança, depois que começou a falar de uma forma, digamos, com hipernasalidade, no termo popular fanha, ela é mais difícil da gente, de ela voltar a falar de uma forma correta. Então, tem que ser feito no tempo regulamentar, digamos, para que a voz ela fique normal. Então, a criança fez a paloplastia ali em torno de 1 ano e meio, diria que no máximo 2 anos, e imagina que ela, ali em torno de 4 a 6 anos, a gente vai fazer uma avaliação semidefinitiva dessa fala. Se a fala estiver bem, a gente meio que dá alta provisória da nossa parte e encaminha para o pessoal da odonto iniciar os preparativos para o tratamento ortodôntico, digamos. Mas se essa fala, Paloma, não estiver bem, em torno de 4 anos, qual que é o trabalho que você desenvolve para tentar... Fala um pouco para a gente como é o trabalho da fonoterapia pós-operatória dessas crianças. Na verdade, a fonoterapia, realmente, aquela fono semanal, aquele acompanhamento de terapia, ele é feito pós-palatoplastia, 30 dias. A gente respeita todas as orientações aí que os cirurgiões fazem, os cuidados, né? E aí, 30 dias depois, a fonoterapia entra como treinamento. Para o quê? Porque a criança passou 1 ano e 6 meses com o palato aberto. E muitas vezes a criança vai falar e vai adquirir provavelmente 2 problemas na fala, tá? Que são o ar que sai pelo nariz, que a gente chama ou de escape de ar nasal, audível, ou a ressonância, que a ressonância é a hipernasal, né? A ressonância de fala hipernasal. Também existe a articulação compensatória, que isso a criança durante o balbucio, antes de 1 ano, ela pode adquirir já, que é a nossa maior preocupação, que ela desenvolva antes da cirurgia ainda de palatoplastia. Então, a gente já faz orientações antes para os pais, para trabalhar como evitar essa articulação compensatória.
Tá? O que que é a articulação compensatória? A criança não consegue fazer o som dentro da boca e ou vai fazer dentro da laringe, vai fazer soquinhos na fala, ou vai fazer na faringe, vai fazer arranhando. Então, são sons estranhos que comprometem a compreensão da fala. E para isso a gente dá orientações antes, como a gente faz orientações de fechar o nariz, de brincar com a criança enquanto ela estiver fazendo sons com a boca, fechar o nariz para o som sair pela boca. E dá preferência para sons nasais, para os pais ensinarem a falar palavras com M, com N, né, mamãe, nenê, tudo é mais no nariz que vai evitar de fazer o quê? Força nessa região aqui que eles não têm condições ainda, em função de não ter fechado. Depois da cirurgia, a gente precisa ensinar esse bebê a usar o palato, né? Ele precisa usar o palato para soprar, para sugar e para falar. Então a gente vai orientando para isso. Então a gente faz exercícios sempre focados na fala, fala e linguagem. Então a gente também treina sopro, é importante treinar esses exercícios, é importante, treinar sucção é importante, mas são funções diferentes e têm que ser estimuladas também de formas diferentes, né? Então, a fala a gente sempre prioriza, então a gente vai orientando os pais a treinar, falando palavras cochichando, né? Treinando o som para que eles aprendam, então, a usar, porque muitas vezes é o aprendizado, eles não sabem usar o som dentro da boca. Muitas vezes é por um erro de aprendizado, né? Então, a gente vai aí até uns 4, até, em geral, 6 anos. A gente chama que a fala já está corticalizada, né? Já está automatizada. É, isso. Por isso que a É, gente em torno de 4, já vai, ali perto dos 6 anos, na verdade, a aquisição da nossa fala, da articulação, é até os 5 anos, tá? Então, a criança tem que aprender a falar mais ou menos até ali, porque ela aí vai para a escola, né, no primeiro ano, 6 anos de idade. E então é necessário que ela saiba falar, então, até esse momento. A gente espera que chegue a esse momento falando bem. É importante salientar que isso não é uma regra, ok? A fissura é uma caixinha de surpresa. Muitas vezes você fecha o palato da criança, a cirurgia é bem sucedida, você vê anatomicamente que ela está bem e começa a desenvolver a fala, 3, 4 anos, a fala não está legal. E às vezes você fecha o palato da criança, a criança chega com 5, 6 anos, com o palato totalmente aberto, nunca fez cirurgia, falando a fala obviamente ruim, você faz a palatoplastia e a criança fica com a voz perfeita. Então, é muito Exatamente. Não individual, é regra. é verdade. Não é verdade. Isso eu já percebi também. E isso vai muito assim também da criança ter tido um atraso na fala. A criança às vezes começa a falar com muito tarde, aí ela começa a aprender a ter habilidades comunicativas depois. Isso vai atrasando também essa melhora da fala, da ressonância, dos sons, né? Que ela está construindo uma linguagem ainda, né? Então isso Tem também pode duas, implicar. duas perguntas ali, uma delas e a plástica. Eu acho que ela está se referindo à última das cirurgias. Então, Uhum. pela cronologia que a gente estava falando, a criança em torno de 6 anos faz o tratamento ortodôntico, faz todo um preparo para enxertia alveolar, ali em torno dos 10 anos. Se tiver indicação de cirurgia ortognática, de avançar a mandíbula ou a maxila, faz até em torno dos 16 anos. E, por último, que a gente chama da plástica final do lábio e do nariz, né? A rinoceptoplastia. Essa rinoceptoplastia a gente faz com dois intuitos, tanto estético quanto da respiração, que normalmente esses pacientes têm desvio de septo. Então, essa é uma cirurgia idealmente feita ali em torno de 16 a 18 anos. Uma outra pergunta em relação à pandemia. A gente está meio que de mãos atadas agora, a gente sabe que, pelo momento que a gente está passando, as autoridades de saúde têm recomendado que as cirurgias não sejam feitas, cirurgias eletivas não sejam feitas. Todas as cirurgias dos nossos pacientes são cirurgias consideradas eletivas, ou seja, que não são de urgência. Óbvio que a gente, mas a gente torce, né, agora
para que as coisas se normalizem o quanto antes possível. O que eu acho que não vale a pena é a gente arriscar. A gente está no momento em que a gente sabe que uma cirurgia dessa, a criança tem que ser submetida a uma anestesia geral, tá? E a recuperação, normalmente, ela fica um dia de internação e vai embora no outro dia. Mas a gente não pode correr o risco de a criança estar, por exemplo, se infectar no meio da internação ou de ser uma portadora assintomática e desenvolver a forma grave da doença. Eu acho que, ao menos, por enquanto, agora, que eu acho que o vírus está circulando com muito mais força no nosso país, a gente tem que ter um pouco mais de prudência e respeitar o que nos está sendo orientado. Mas, por exemplo, a criança, ela falou, olha, a criança tem 1 ano e 4 meses. A gente tem até 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses no máximo para fazer. Então, fica tranquila. Tem uma outra também que está perguntando, Aline. Minha bebê estava marcada para a primeira cirurgia do lábio para os 5 meses e devido à pandemia não vamos fazer agora. Vamos ter muitos prejuízos em relação ao lábio, ela está perguntando. Não, como eu falei, o ideal é fazer em torno de 6 meses, mais 7 meses. Isso não vai acarretar grandes prejuízos, tá? A fenda, ela meio que se estabiliza. Ela, normalmente, quando você tem o fissura no palato e na gengiva, por incrível que pareça, quando nasce, a fenda é mais larga e, com o tempo, a tendência não é ela se alargar mais, assim. Achava que Uhum. acontecer alguma coisa também de fissura bilateral, né, Paloma? Que são pacientes Isso, que são acompanhados de uma forma um pouco mais, como eu falei, mais complexa. A cirurgia da fissura bilateral, no mesmo tempo, o lábio a gente fecha os dois lados ali em torno de 6 meses, o palato no mesmo tempo. Muitas vezes, às vezes, a columela, que é essa parte aqui do nariz, ó, o poste do nariz, no bilateral ela é curta. Então, a gente tem que alongar essa columela muitas vezes ali em torno de 6 a 7 anos. Não é uma cirurgia feita com tanta frequência mais. O que a gente tem preferido é alongar essa columela no momento da plástica definitiva lá do nariz, lá quando o paciente é adulto, mas quando a columela é curta, a gente tem que fazer. O que mais? em relação ao bilateral, né? Agora vocês estão mais com essa nova técnica, né, de fazer também o anterior no bilateral, isso? Não, bilateral O palato anterior? de adesão labial, tá? Ali em torno dos 6 meses, adesão labial dos dois lados. E o palato a gente fecha no tempo também regulamentar, até 1 ano e 6 meses. E muitas vezes a parte anterior da gengiva a gente deixa para fechar lá em torno de 4 a 5 anos. Uhum, uhum. E aí, E isso é uma dúvida que muitos pais têm, né? Porque fica, às vezes, um furinho, né? Uma fístula. E muitas vezes isso atrapalha no nosso treinamento. Mas é algo que no bilateral realmente a gente tem essa limitação, né? Por um tempo, né? sim, tem serviços que agem de forma diferentes, né? Mas o que a gente preconiza, o que a gente tem experiência, que a gente vê que dá certo. Tem vários serviços no mundo já com que tem experiência, né? Ninguém faz da nossa cabeça, a gente se orienta obviamente, algo palpavelmente científico, por quem tem mais experiência que a gente. Mas o bilateral é normalmente o que dá mais a voz, normalmente, muitas vezes os pacientes é um pouco mais, a evolução mais arrastada, muitas vezes a enxertia, ela tem um pouco mais de dificuldade. Vamos responder as perguntas Eu ali. tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta porque sempre me fazem nas minhas consultas, e aí eu sempre digo para perguntar para o cirurgião. Os pacientes muitas vezes têm dúvida em relação à palatoplastia. Eles me perguntam:
Como é que é feita a palatoplastia? Porque eles acham que é um enxerto, tem que pegar de algum outro local o osso, mas como é que vai? Eles falam, como é que vai grudar o osso? E aí eu digo, vou deixar para o cirurgião explicar melhor, ele, né? Tu poderia nos explicar um pouquinho, doutor Kleber, sobre isso? Como é que é feito? O Alain, nosso presidente da Fundef, é importante consideração. É importante não abordar precocemente o palato anterior no bilateral para não interferir no crescimento da maxila. Brilhante, né? O doutor Alain é um dos meus professores, uma referência para mim, exemplo de competência e de retidão. Como que é feito a palatoplastia? A gente faz, normalmente, cortes. Que eu falo? A mãe, você vai observar que a criança vai ter uns pontos no meio, normalmente a gente orienta que são pontos que caem só, pontos que não precisa tirar, com fios absorvíveis, e a gente normalmente faz incisões de liberação dos dois lados, de modo a fazer com que a gente ganhe tecido no meio. Aonde a gente fez as incisões do lado, fica um pouquinho aberto, e ali com uma semana já se forma o tecido de granulação e já vai estar fechado. Mas muitas mães se assustam, né? Doutor, no meio está fechado e do lado está aberto. Calma, do lado tem o osso por baixo e ali vai estar fechado daqui a um tempinho. Uhum. Aqui acho que tem uma pergunta para mim. Deixa eu ver. Em relação à alimentação, a Ágata, ela está perguntando se as fissuras palatais elas atrapalham a introdução alimentar. Isso também é uma dúvida muito frequente que os pais, quando eles chegam no primeiro dia, que eles encontram que seu filho está com dificuldade de sugar uma mamadeira, de sugar no peito, como que vai ser na hora de comer? E é algo assim que muitas vezes eu digo, vai ser normal. Essa parte que vocês estão passando agora, que é a parte da alimentação na sucção, ela é muito mais difícil, porque na hora de comer, o alimento é mais pastoso, fica mais tempo na boca, a criança só engole. O movimento que a língua faz. Então, eles têm muito medo de. O que eles falam? Mas vai sair no nariz, a gente vai limpar depois. Tá? Mas não vai chegar a aspirar, porque entrar para o pulmão, engasgar, porque aqui a entrada do pulmão, né, que é a laringe, a criança está intacto, está normal. Ela tem uma defesa, ela não vai engasgar, né? Então ela vai. O que pode acontecer que eu vejo é que a criança às vezes tem medo, porque os pais têm medo, e aí ela começa a adquirir medos e recusa de alguns alimentos. Isso sim, isso pode acontecer. Então a gente tem que ajudar os pais a ficarem calmos que tá tudo bem, né? E claro, são crianças que tiveram experiências um pouco traumáticas, né, em relação à boca, né? Que desde que nasceram foi difícil mamar, foi depois fez uma cirurgia, então muito em relação à boca, não se tem muito estímulo na boca e quando vai comer realmente causa todo esse na família esse medo, e aí começa a desenvolver os problemas, mas não é devido, eles podem sim, não vão engasgar. Então a gente tem que fazer uma orientação. Eu tenho cada vez mais orientado, mais ou menos um mês antes, bastante os pais para se preparar para a introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses. A criança tem que estar sentando, ela tem que poder pegar o alimento, tocar, cheirar, olhar, porque o alimento não é só comer e engolir, essa interação toda, é comer na mesa com os pais. Então, tudo isso a gente vai orientando já de antes para não ter problemas depois. Importante. Uma outra pergunta. Minha filha tem fissura labial, o narizinho um pouco caído, constantemente fica com o nariz congestionado, com dificuldade para respirar. Corrigindo o nariz, quando a gente corrige o lábio, como eu falei, a gente aborda o nariz, se o nariz é um pouquinho mais caído, a gente já tenta, normalmente os pacientes têm isso que a gente chama de insuficiência de válvula, isso causa obstrução nasal nas crianças, nos adultos, frequentemente, então a gente já tenta corrigir essa parte respiratória também, normalmente melhora. Uhum. Pergunta ali. E bastante perguntas. A gente, não sei se eu não pulei alguma. Deixa Não, eu ver. a gente consegue. Aqui, ó. Sobre retalho de língua.
Aqui tem a Gisiele, ela pergunta, eu fiz o retalho de língua no palato, mas ainda não tenho o sininho. Tem algum problema ficar sem ele? Essa é uma pergunta frequente. Provavelmente ela fez retalho de língua, ela já tinha uma fístula, ela fez provavelmente uma palatoplastia, uma primeira cirurgia que não deu certo, e ali formou-se o que a gente chama de fístula, que é um buraquinho no céu da boca, né? Uma sequela possível da cirurgia. E muitas vezes, se essa fístula for muito grande, como último recurso, digamos, pode ser feito o retalho de língua, que é a gente junta um pouco, um pedaço dali da língua e põe lá no palato. Tem, Uhum. a gente chama o sininho, a úvula, ela não é a mais importante na fala. Muitas vezes a gente faz a palatoplastia e a mãe, doutor, mas o sininho não ficou bem informado. Eu falo, o mais importante é o músculo que está próximo ao sininho está bem posicionado, o máximo lá atrás e posterior. O sininho está bem formado, é bom pela questão estética, da gente, dos pais, é um sinal, mas nem sempre é um sinal que a cirurgia deu certo. Se o sininho Uhum. está bem formado, por exemplo, e a musculatura está mal posicionada e não funcionar, e fazer com que os fonemas da criança que vazem pelo nariz, digamos, né? Uhum. O mais E importante é o tratamento muscular. isso, só complementando, né, doutor Kleber, que também me fazem muito essa pergunta, né, se o sininho é importante, e eu já vi pacientes sem o sininho falando bem, normal. Então, é o fechamento que tem que acontecer, né, atrás ali, né, no céu da boca, no palato mole, ele não é só ele que vai para trás, tem também o movimento aqui das paredes laterais e tem a parte posterior também da garganta. Então faz um fechamento circular, né? É isso que a gente espera que aconteça. E quando isso acontece de forma adequada, a gente vai ter uma ressonância de fala adequada. Então Aí é por isso que. é evitar que o refluxo de líquido pelo nariz, né? Quando você toma algum líquido, também é essa a função da palatoplastia. Uhum, uhum, também. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem uma pergunta sobre a fita de kinésio e o modelador nasal, se eles ajudam nas cirurgias. Olha, normalmente o que a gente chama, a gente aqui na Fundef, a gente tem o nosso ortodontista, que é o Dr. Rodrigo, muito competente por sinal, e ele desenvolveu ali um modelador nasal, que nada mais é do que um dispositivo que a gente põe aqui para levantar um pouco a narina da criança. É importante que isso seja feito até a sexta semana de vida, que é quando alguns hormônios maternos ainda estão circulando no corpo da criança. Isso facilita, deixa o que a gente chama de plasticidade, aumenta a plasticidade e faz com que as estruturas sejam mais moldáveis. Então, nas crianças que nascem com as fissuras um pouco maiores, digamos, o nariz um pouco mais caído, a gente pode optar por utilizar dispositivos como esse. No nosso serviço, a gente utiliza isso, mas não é algo que seja unânime. Por exemplo, já esses dias uma mãe me mandou mensagem que viu na internet o NAN, que é o Nasal Alveolar Molding. Não são todos os serviços que usam. Primeiro, e não são todos, e o resultado também, não são todos os serviços que falam que tem um bom resultado, obviamente. Uhum. E eu tenho também tido, interrompendo o doutor Kleber, o Jeremias pergunta também sobre a prótese. Eu imagino que ele, assim, nosso serviço da Fundef, a gente usa mais a placa NAN, que é essa preparação, né, que o doutor estava falando. E muitas vezes eu percebo que essa placa ela tem ajudado muito na alimentação, isso sim. Tanto na amamentação como no uso da mamadeira. Isso a gente está percebendo que tem outros benefícios também, ele não foi só para isso, né? Isso é importante. Tem que ter o ortodontista e toda uma equipe de base que Uhum, saiba primeiro fazer aquilo, que tem experiência. E segundo, que acompanhe o paciente. Às vezes a criança vai voltar para você fazer algum ajuste, alguma adaptação.
Então, não é assim tão simples. Eu vi na internet, por que você não põe? Tem que ter toda uma equipe por trás fazendo. Isso aqui é a nossa briga, aí, a nossa luta lá em Natal, é que a gente tenha isso aí no futuro. Hoje é algo que a gente está almejando também. Uma outra pergunta, a Agatha também. É indicado chupeta? Eu posso falar essa resposta, se o doutor quiser complementar. A chupeta a gente orienta a não usar, a evitar o uso, porque isso pode implicar depois a cirurgia do lábio, do palato. A criança não pode sugar depois da cirurgia. Então a gente já evita antes, né? Depois da cirurgia, ou do lábio ou do palato, tem que ter um mês sem usar chupeta e sem usar mamadeira convencional. Então, você vai usar chupeta na criança, se no pós-operatório, ele vai ter essa restrição. Então, vai ser um sofrimento bem maior. Sem falar que a chupeta, ela deforma a arcada dentária, mais ainda, ela induz infecções de ouvido, né? Infecções de ouvido, que por sinal são bem frequentes nas crianças que têm fissura de palato, eu esqueci de falar, pois elas determinam uma tendência a um acúmulo de líquido por dentro do tímpano, então muitas vezes as crianças têm que ser submetidas à colocação de tubo de ventilação. Uhum. E como sempre, toda regra existe uma exceção, né? Eu uso o bico, o chupeta, né, em poucos pacientes. Aqueles pacientes que vêm, que não conseguem sugar, eu uso como treino. Isso sim, estão com uso de sonda, aquelas crianças que eu falei que têm uma maior dificuldade de sucção, eu uso antes de treinamento, mas à medida que a criança começa a evoluir, a gente tira. Aí a criança só fica na mamadeira. Então é mais para um treino, mas são raros casos. Tem que ser bem avaliado se vale a pena a gente usar ou não. Tá? Sim. Deixa eu ver o que mais. Hum, e... A mamadeira de colher aqui estão perguntando para criança com síndrome de Pierre-Robin. Deve ser a pergunta para mim, né? É, a mamadeira de colher, assim, não é algo que a gente tem assim como protocolo ou como experiência, tá? Os pacientes com Pierre-Robin, a gente usa a mamadeira chuquinha, aquela da Lilo, de látex, a mais simples que tem. A gente orienta a fazer uso dessa mamadeira, que a gente vê que ela é mais, ela se molda mais a boca do bebê, e o bebê não precisa fazer tanto esforço, já que ele tem um problema respiratório. Então, a gente pode fazer o uso dela sim. Então, o bebê consegue sugar, então não tem por que usar mamadeira de colher, tá? Não é um caso que a gente precise, pelo menos num primeiro momento, tá? Alguém fala aqui, poderia falar um pouco sobre a utilização da distração osteogênica. Algumas crianças com síndrome de Pierre-Robin, elas têm um grau de retroagnatia tão intenso que aquilo impede, então, a sua respiração, interfere na respiração, interfere, portanto, na alimentação e no desenvolvimento. E no nosso serviço, o doutor Gustavo fala, e o doutor Henrique Teles, os dois são os responsáveis por realizar esse tipo de cirurgia. E essa cirurgia, ela consta num avanço da mandíbula para frente, e isso vai fazer com que automaticamente a língua também se posicionando um pouquinho para frente e a respiração ela melhore. Obviamente, não são todos os casos que são indicados, são casos bem selecionados, mas é uma cirurgia relativamente frequente feita no nosso serviço. Mais uma pergunta aqui sobre o pós-operatório. Acredito que deve ser de lábio ou palato. Após as cirurgias, a única mamadeira indicada é a de colher? Estão perguntando aqui. Pode ser. Que não Pode pode, ser. bico com bico convencional. Mas a mamadeira de colher é uma boa opção pós-operatório. Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais uma pergunta.
que tem crianças que já fizeram o fechamento do palato, mas que ainda tem uma pequena fístula. Ela se fechará sozinha? Terá que ser feita novamente a cirurgia e compromete os exercícios da fono? Eu digo para mim, sim, compromete. Agora o É, Dr. Kleber fala. É óbvio que se a fístula, dependendo da posição dela, ela vai interferir muito na fala, sim. Tudo depende da posição e da dimensão dela, né? Óbvio, quanto maior a fístula, mais vai interferir. Não vai conseguir vedar, né? As Exato. fístulas são aquelas mais próximas aqui do dente anterior. E essas, Algumas realmente não atrapalham, né? Tem algumas que não. isso. Uhum. Tanto que, normalmente, tem que se fechar a fístula posterior. Não vai se fechar só, não. Uhum. É, sozinho não, né? Deixa eu ver se já. Tem aqui uma pergunta. Tenho abertura bilateral, já fiz os enxertos, mas não deu certo. O que poderá ser feito para o fechamento dentário? Quando não dá certo o enxerto? Se você sabe. Atualmente, o responsável por essa parte é o Dr. Henrique Teles, cirurgião bucomaxilofacial aqui da Fundef. Se o enxerto não deu certo, normalmente, pelo que eu vejo, a conduta deles tem que tentar fazer, né? O bilateral sempre é um pouco mais elaborada, como a gente falou, a condução, as dificuldades realmente são mais frequentes, de não pega, digamos, desses enxertos. Muitas vezes tem que ser feitos procedimentos de recuo da pré-maxila, que no bilateral é aquela parte que a criança nasce que fica soltinha aqui para frente, então realmente é algo que é um pouco mais complexo de se manejar. Aquela outra, Paloma. Eu estou controlando aqui o tempo, a gente está chegando no fim, a gente vai precisar sair um pouquinho antes para poder Olá, o doutor. deixar a live em 24 horas depois para quem não conseguiu. E eu sei que tem muitas perguntas e eu acho que eu fico à disposição, acho que o Dr. Kleber também, das pessoas nos perguntarem, a gente poder responder via direct, né? Está aqui, ó, o doutor Henrique Teles, meu grande amigo. Se o enxerto não deu certo, pode Ah, tá. finalizar caso com prótese fixa. Hum, ah, Seria tá. favorável para fazer o enxerto ósseo. Obrigado, meu amigo. Obrigada, doutor Henrique. Então, assim, todo esse pessoal vai participar aqui das próximas lives e vocês vão poder perguntar, então, diretamente, porque realmente a área da fissura ela é muito específica e envolve muitos profissionais. E então, por isso que eu quis que todo mundo pudesse falar aqui, pudesse trocar uma ideia. E eu fico muito emocionada que todo mundo aceitou. Eu não imaginei que todo mundo, que todo esse pessoal ia realmente aceitar essa ideia e se transformou num evento grande, que eu acredito assim que aquela primeira ideia que eu tive, a gente vai melhorar ela ainda e vai ter mais profissionais ainda e até se tem profissionais aqui que estão nos seguindo e queiram conversar comigo, a gente pode ver de quem sabe a gente poder conversar. E eu fico muito feliz, Dr. Kleber, pelo teu convite, porque é você que começou isso. Eu pensei em fazer, mas alguém tem que dar o empurrão, né? Mas o que, com certeza você vai ter sucesso, que acho que, como a gente viu, o tratamento do fissurado, ele é complementar, né? Cada um com a importância igual, vai dando a sua contribuição de acordo com a evolução do paciente. Isso é super importante. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço pela tua disponibilidade também, e os nossos pacientes que ganham com isso. Eu vou logo, ali tem o pessoal perguntando se eu vou colocar algum profissional da área dentária. Sim, vai ter sim, vai ter o doutor Henrique, cirurgião bucomaxilo, vai ter o ortodontista. Então, vamos falar, sim, sobre dentes, sobre esse crescimento. E eu quero agradecer em especial a Fundef, né, que nos está apoiando aí, e a Smile Train também, que é nosso parceiro da Fundef.
aos colegas que estão nos vendo, né? E até as alunas estão e pacientes também, né? Que bom, fico muito feliz. A gente fala da Fundef, a gente fala com muito orgulho, né, Paloma? Isso Foi na Fundef mesmo. que tudo começou, tudo que eu sei do fissurado eu devo à Fundef e ao Dr. Wilson Davis, como eu falei, o Alan Viegas, né, os nossos colegas, doutor Henrique, doutor Rodrigo, então já estão há anos aí. A gente tem anualmente um curso, né, que provavelmente vai ser em março aí, por essa pandemia, seria agora, em maio. Aliás, o curso estaria Hoje, sendo hoje, né? É verdade. hoje começaria o nosso curso, felizmente, né? E aí, Na, provavelmente, hoje estamos discutindo, nós vamos botar isso em discussão, mas já temos mais ou menos uma data que nós vamos botar em votação aí em março, tá? Brevemente a gente vai divulgar. eu também quero agradecer ao Dr. Alan também, que foi sempre um incentivador aqui do meu canal, que desde que eu criei meu YouTube, e sempre me deu ideias também, me ajudou a gente poder falar sobre a fissura, né? Sobre o nossa paixão, né? Citar Smile Trade uma vez, né? No Smile Train também, eu vi que tem pessoas aí do Smile também que nos apoiam. Isso Obrigado, aí. Mariane e Juan, pelo apoio de sempre. Isso. Top. Obrigado. Então tá, gente, eu vou encerrando para a gente poder salvar essa live. Tenha uma boa noite, então. Obrigado. Beijo.